Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9h na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais e pelo telefone 3879-5434. Diga também de onde você ouve o programa, de qual cidade ou bairro, que vamos divulgando por aqui. E você pode compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão. Diversas são as críticas à atuação do Poder Judiciário. A Operação Lava Jato e as sentenças do juiz Sérgio Moro foram analisadas no livro Comentários a uma Sentença Anunciada, o Processo Lula, que reúne 103 artigos de especialistas. Também a conduta individual de magistrados como cidadãos tem chamado a atenção da sociedade. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, entrou com representação no Conselho Nacional de Justiça contra a desembargadora Marília de Castro Neves por crime de ódio nas redes sociais contra a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, executada na semana passada. Em outro assunto, a mesma desembargadora ridicularizou pelas redes sociais uma professora por ter síndrome de Down. Seria essa a visão da parcela dominante do judiciário? Por isso, o programa de hoje pergunta: precisamos questionar o judiciário? Para discutir o tema, estamos com a professora da Faculdade de Direito do Recife, Liana Cirne Lins. Bom dia, Liana. Bom dia a todos ouvintes e todos ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Fora da Curva para, sim, discutir o judiciário mais do que necessário e urgente. Desde já agradeço a participação. E também estamos com o advogado da Frente Juristas pela Democracia, André Costa. Bom dia, André. Bom dia, Paula. Bom dia, professora Liana. Bom dia aos demais integrantes do estúdio, Nath, Marcos e Vitor. E bom dia aos ouvintes e aos espectadores que estão nos acompanhando pelo Facebook. É um grandiosíssimo prazer e necessidade debater esse tema que tem perfilado sobre as angústias que o país hoje se depara nesse momento de grave crise institucional que hoje marca esse período, né, de um recrudescimento do nosso Estado de Direito. Obrigada pela participação. Nós vamos também ter a participação por telefone ao vivo com o juiz da 12ª Vara do Trabalho do Recife, presidente da Associação Latino-Americana dos Juízes do Trabalho e professor da UFPE, Hugo de Mello. Bom dia, doutor Hugo. Está me ouvindo bem? Doutor Hugo, em relação à atuação do Poder Judiciário, especificamente sobre a Operação Lava Jato, como o senhor analisa, assim, claro que são muitas críticas e fica difícil resumir, mas para o nosso ouvinte que está ouvindo, acompanhando nosso programa, o que é que mais chama atenção e que deveria e que deve ser criticado no sentido de melhorar o Poder Judiciário? Ele está falando. É algo que tem sido produzido e até algumas obras específicas sobre a atuação do juízo da 13ª Vara de Curitiba e também do TRF da 4ª Região sobre as decisões da Operação Lava Jato. E as críticas que colegas magistrados, professores da área do direito processual penal e do direito penal têm feito, dizem respeito inicialmente à definição da competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para algumas ações envolvendo a Operação Lava Jato, por conta de questões que estariam ocorrendo no estado de São Paulo ou envolvendo imóveis e pessoas que residem fora da jurisdição natural daquele juízo federal, a questão da agilização dos processos, a questão da utilização ou da determinação de providências incabíveis, como conduções coercitivas,
telefones grampeados, divulgação de gravações feitas nessas investigações telefônicas, a falta de provas em alguns processos que estariam tramitando no juízo, a tipificação de crimes que não estão previstos no Código Penal, entre outras questões envolvidas nessas decisões, além da pressa, né, que tem sido apontada por muitos para essas questões específicas e que não ocorrem em outros casos que correm naquele juízo e no próprio Tribunal Regional Federal. Essas são as críticas que são feitas, né, à atuação não apenas do juízo da 13ª Vara de Curitiba e ao TRF, mas ao próprio STJ e também ao Supremo Tribunal Federal, e especificamente a críticas relacionadas com uma certa seletividade em relação aos processos e às próprias condenações. Apontam-se casos envolvendo figuras públicas pertencentes a outros campos políticos que não são igualmente alcançadas pelas condenações, né? Ao contrário, quase que semanalmente está havendo arquivamentos ou extinções por conta de se operar prescrição em diversos casos envolvendo políticos de outros campos. Essas são as críticas que têm sido feitas em caráter genérico à atuação do Poder Judiciário no âmbito da chamada Operação Lava Jato. O Poder Judiciário perde legitimidade com esses problemas, esses problemas na condução dos processos? Como o senhor avalia a legitimidade? Eu acho que a perda de legitimidade do Poder Judiciário, ela vai além dessa questão da Operação Lava Jato, né? Nós tivemos, em 2016, efetivamente um golpe político aqui em nosso país, que, em alguma medida, foi permitido, de alguma forma, em face da omissão de algumas decisões do Poder Judiciário, e admitiram determinadas práticas que, na minha visão, quebram ou ameaçam de quebra a ordem democrática, e isso foi passando, né? Já estamos em 2 anos e todas essas providências ou foram chanceladas pelo Poder Judiciário ou o Poder Judiciário se omitiu quanto a pronunciamentos relevantes que tinha a fazer sobre o tema. Sim. Eu acho que esse tipo de atuação do Poder Judiciário, né, essa chancela a determinadas práticas golpistas, ela termina interferindo decisivamente na legitimação do Poder Judiciário. Sim. Porque o Poder Judiciário, como vocês sabem, os membros do Poder Judiciário, eles não são eleitos pelo povo. E a legitimação democrática dos membros do Poder Judiciário, ela decorre necessariamente da sua atuação na salvaguarda dos direitos constitucionalmente assegurados. E, mais do que isso, na preservação da ordem constitucional. No momento em que o Poder Judiciário relaxa no sentido dessa atuação, ele perde a legitimidade democrática que se funda exatamente nisso. E isso é muito preocupante. Sim. Basta ver o que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal. Está praticamente conflagrado, né? Os ministros não estão se entendendo sobre algumas questões, especificamente sobre uma decisão de 2016, na minha visão, contrária à disposição expressa da Constituição, de permitir a prisão de condenados depois do julgamento de segunda instância, quando a Constituição diz com todas as letras que só pode haver depois do trânsito em julgado do processo, e isso só ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de recurso. Eu acho que esse tipo de postura e esse tipo de decisão termina arranhando, né, ou quando não, colocando em xeque a própria legitimação democrática do Poder Judiciário. Em relação também, doutor Hugo de Mello, em relação ao comportamento assim, de magistrados como cidadãos, por exemplo, o que o caso da desembargadora Marília Castro Neves expressa em termos de visão de mundo, de valores, de parcela do judiciário, quando tem, por exemplo, quando ela compartilha informações não comprovadas, né? Por exemplo, como foi o caso em relação a Marielle Franco, que ela estaria envolvida com bandidos, por exemplo. Como o senhor vê essa... Esse tipo de ocorrência, na minha visão, não está relacionada em si com a magistratura, né? Na minha visão, isso é uma questão pessoal.
Ali, pelo que foi divulgado na imprensa, a magistrada comete crimes, né? Comete crimes, faltas funcionais, ela faz apologias de candidatos, né? Revela preferências partidárias, e tudo isso, obviamente, além do crime, as questões do comportamento como magistrado, que são proibidas pela lei de regência da magistratura, a lei orgânica da magistratura. Existem, em todas as carreiras, existem pessoas que não se comportam adequadamente. E, na minha visão, este caso específico da magistrada que você se referiu é um exemplo eloquente, né? Eu acho que as providências que têm que ser tomadas já foram, os interessados foram ao Conselho Nacional de Justiça e deverão ir ao próprio judiciário em ações criminais, não sei o que farão, mas os interessados já se manifestaram no âmbito do CNJ e agora está com o CNJ para apreciar se a conduta da magistrada merece ou não algum tipo de sanção. Na minha visão, é lamentável o conteúdo das declarações dela, não apenas naquele episódio envolvendo a vereadora do Rio de Janeiro, mas em tantos outros que foram revelados pela imprensa, como considerações sobre uma professora que é portadora da síndrome de Down, e ela fez considerações absurdas em relação a isso e tantas outras que foram divulgadas pela imprensa. É uma pessoa aparentemente equivocada e seguramente o CNJ vai tomar posição em relação a ela na condição de magistrada, além de outras providências que os interessados poderão aviar como uma cidadã qualquer, como ela é. Ok, muito obrigada, doutor Hugo de Mello, pela entrevista. Bom dia para o senhor. Bom dia, Paula. Até logo, obrigado. Obrigada, bom dia. Nós conversamos com o juiz da 12ª Vara do Trabalho do Recife, presidente da Associação Latino-Americana dos Juízes do Trabalho e professor da UFPE, Hugo de Mello. E agora, então, retomando aqui a nossa mesa no estúdio, Liana Cirne, como é que você analisa essas questões? Acho que a gente pode organizar primeiro essa crítica mais geral, vamos dizer, da atuação do Poder Judiciário, das sentenças, né? E depois a gente parte para essa questão mais individual do magistrado como cidadão, porque é difícil separar realmente, né, o cidadão do magistrado. Mas sim, assim, e principalmente essa questão que está agora no STF, né, a condenação em segunda instância. Como é que você analisa essa situação aí no Poder Judiciário? É fundamental, Paula, a gente ter em consideração que a gente não está tratando de desvios do Poder Judiciário que passaram a ocorrer a partir da ruptura democrática de 2016. A gente está diante de um poder que sempre foi objeto de crítica, de análise. Nós temos, do ponto de vista da teoria, nós temos a própria definição da jurisdição como sendo a aplicação do direito ao caso concreto por um terceiro imparcial, que seria o juiz, a juíza. Então, a imparcialidade é um conceito fundamental para nós. E, ao mesmo tempo, ele sempre foi tratado de maneira um pouco acrítica. Há muitos magistrados que acreditam que vestir a toga automaticamente já os colocaria numa posição de imparcialidade ou de neutralidade, o que não é verdade. Não então, dá para separar a pessoa. Não dá para separar. O cidadão. Não dá para separar. Função, é possível realizar um exercício de distanciamento crítico em relação ao objeto do julgamento. E isso é algo que nós defendemos. Porque se ninguém é neutro, de outro lado, isso não pode ser compreendido como uma autorização para julgar de qualquer modo. Então, ao contrário. Se eu tenho como premissa que ninguém é neutro, então eu tenho como resultado um dever de todos os magistrados de exercitarem um distanciamento crítico em relação ao objeto que eles estão julgando. E aí eu tenho uma pequena divergência em relação à posição do meu querido colega Hugo, professor e juiz Hugo de Mello, quando ele diz que a desembargadora Marília não falava como magistrada. Claro, ela não falava como magistrada. Não estava atuando. A gente precisa entender que ela é também um retrato da magistratura. Retrato até que
pedir para vocês Sim. passarem aquela foto do ano passado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que basicamente só temos homens brancos compondo o Tribunal de Justiça, que ele é um bom retrato da magistratura brasileira. Então, a magistratura ela tem um recorte de classe, ela tem um recorte de gênero, ela tem um recorte de raça. E é claro que isso interfere diretamente no modo de decidir desses magistrados. Então, se eu não tenho convivência com pessoas negras, exceto quando elas são subalternas, empregadas, né, quando servem, se eu não tenho convivência com mulheres em posição de comando, vide o nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco, que tem apenas uma desembargadora mulher dentre 44 membros do Tribunal de Justiça. Então, será que as mulheres não envelhecem no Tribunal de Justiça de Pernambuco porque os critérios de promoção são merecimento e antiguidade? Suponhamos que as mulheres não mereçam ser promovidas, elas não envelhecem, só os homens é que são promovidos pelo critério de antiguidade. Vejam, até critérios supostamente objetivos são marcados pela subjetividade. Sim. Então, a gente tem que olhar para a composição do nosso judiciário para entender como o nosso judiciário julga. Sim. Em 2014, nós tivemos uma decisão de reintegração de posse do Estelita, na época do Cup Estelita. E eu sou professora de Direito Processual Civil. Aquela decisão, ela era nula, sob tantos aspectos distintos, que é difícil explicar a decisão dogmaticamente em sala de aula. Então, foi um agravo de instrumento interposto contra um mero despacho de andamento do processo. Não houve citação, não houve intimação. A prestação jurisdicional foi entregue sem que tenha acontecido o contraditório em nenhum nível. Houve perda do objeto. Quer dizer, dogmaticamente falando, não havia como sustentar aquela decisão. Isso foi muito antes da ruptura democrática de 2016. Mas a partir de 2016, nós tivemos... a situação me parece que recrudesceu. Muitos casos. Porque nós tivemos o judiciário querendo assumir o protagonismo político como agora. Uhum. Então, quando a gente analisa a sentença do juiz Sérgio Moro, eu sou uma das autoras do livro Comentários a uma Sentença Anunciada, a sentença é nula sob vários aspectos. Não é uma questão de simpatia ou antipatia com o réu, com o juiz. Não, são critérios objetivos, seculares. Sim. O princípio da distrição, a necessidade da sentença manter a congruência em relação ao libelo. Nada disso foi respeitado. Idem no TRF4. Nós tivemos 3 horas de leitura de um voto em que não há referência a nenhuma prova produzida pela defesa. Isso é violação do contraditório. Nós temos apenas uma prova. Como não tem provas? Foram lidas as provas durante 3 horas. Não foram lidas as provas. Foi lido o depoimento do Léo Pinheiro durante 3 horas. Uhum. Então, isso viola o que nós temos como mais elementar. Método, não é? Exatamente, porque a racionalidade jurídico-formal, ela é uma garantia que nós temos. Sim. De que o judiciário, claro, não é uma garantia absoluta, sim, mas é necessário que nós tenhamos apego à racionalidade jurídico-formal, porque senão caem todos os limites, todas as barreiras, e o judiciário acaba virando, como virou, simplesmente um instrumento muito poderoso de manipulação político-partidária. Sim. E não é para isso que o judiciário existe. O judiciário existe para garantir nossos direitos. Nossos direitos, a justiça. Exatamente. Diz, né? E não para ser protagonista no cenário político-eleitoral. Sim. Isso é desvio, inclusive, da finalidade do judiciário. Sim. André, como é que você vê essa questão? Precisamos questionar o judiciário? Olha, Paula, eu parto do princípio de que tudo na vida deve e merece ser questionado. Para se ter uma vida crítica do ponto de vista construtiva, não se pode deixar de questionar. E, obviamente, que o Poder Judiciário, fazendo parte não tão somente de um poder, mas da sociedade, merece toda a carga de questionamento. Principalmente diante desse momento em que, se era o poder que mais era para trazer elucidações, soluções e explicações reais e fáticas para a sociedade, é o poder que mais tem criado confusões,
tanto pela omissão ou pela postura que se tem, que quando se atua à margem do que um ordenamento legal pede, né? A dizer, a própria Constituição Federal. Então, hoje, a nossa Suprema Corte, por exemplo, que tem um viés como principal premissa também uma corte constitucional, né, se tornou uma corte que não acompanha, que não homenageia princípios básicos e elementares que são vigas mestras de um Estado de Direito, né? Se tem uma possibilidade hoje de se rever uma decisão não polêmica, mas uma decisão que surrupia, né, um direito elementar que estrutura esse Estado de Direito. E o que é que estamos vendo? Estamos vendo ilhas, né, de posicionamento dentro de uma corte eminentemente também política, também muito dividida, né, totalmente dividida, e que a sociedade, né, espera, obviamente, um suporte e um retorno da onde? Né, que não está existindo. Então, isso, obviamente, como a professora Liana colocou muito pertinentemente, não é de agora. Agora, há de se convir que no momento que a gente está de uma gravíssima crise institucional e de golpe, né, de Estado, isso fica tudo mais latente, fica muito mais observável, fica muito mais sensível aos olhos de todos nós. Para trazer entrevistas com uma visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que o Fora da Curva está no ar de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva de hoje discute: precisamos questionar o judiciário? Para você que sintonizou agora, nós estamos no estúdio com a professora da Faculdade de Direito do Recife, Liana Cirne Lins, e com o advogado da Frente Juristas pela Democracia, André Costa. André, exatamente por essa necessidade de questionamento é que existe a Frente Juristas pela Democracia. Exatamente. E hoje está lançando a associação aqui em Pernambuco, não é? Exatamente, Paula. Desde quando toda essa situação, né, de praticamente exceção foi sendo formada, foi se criando uma inquietude, né? Uma inquietude espalhada por todo o país, né, de pessoas que militam, né, na área jurídica e que, obviamente, não poderia chancelar, não poderia tão somente balançar a cabeça e aplaudir situações que não comportam nenhuma razoabilidade, né, do ponto de vista de ordenamento legal e de conduta também, conduta do ponto de vista do que tem que ser tido. Então, há 2 anos se começou a se ter uma rede de contatos, né, foi sendo feita uma rede de contatos, né, mapeando essas pessoas que, obviamente, comungavam dessa inquietude, né, e da indignação do que estava sendo formado e compactuado, né, no país. E fizemos o primeiro encontro embrionário em Brasília, né? Esse encontro germinou e floresceu ainda mais, né, essa chama, essa situação de indignação que tanto faz com que essa frente não só fosse formada, na Frente Juristas pela Democracia, mas ganhasse uma feição do ponto de vista oficial com a criação da associação. Já tivemos outros encontros ano passado, esse ano também, sobre o debate do que tudo está acontecendo, mas não somente debatemos, como atuamos, né? Sim. Que o diga a própria representação feita ao CNJ, né, a essa malograda desembargadora, né, dessa atuação e pensamento desastroso, né, enquanto não somente cidadã, mas também enquanto desembargadora. E estamos sempre numa linha de frente, né, de enfrentamento realmente para se buscar uma reflexão, né, e se trazer uma luz para um determinado setor que às vezes não querem, né, que essa luz apareça e que se diga e que se coloque, que se aponte todas essas mazelas que estão sendo colocadas aí, que obviamente essa frente está aí, a professora Liana, que é uma brava combatente também dessa frente, dessa associação, também pode
fazer alguns apontamentos nesse sentido, de como tem sido importante, até do ponto de vista de apoiamento, de apontamento. E é por isso que aqui fica o recado às colegas e aos colegas, né, das mais variadas categorias profissionais do mundo jurídico, que nesse momento de embate e de hecatombe, né, que as nossas instituições estão vivendo, é importante que a gente se ajude. E se ajuda exatamente se agregando e principalmente entendendo que é importante fazer frente, né, de uma forma oficial, não só do ponto de vista de simbologia, mas traz força do ponto de vista de atuação. Sim. Tá certo? Liana, você faz parte também, né? Como é que você Faço. vê a importância da associação? Olha, bom, veja, a associação, ela começou a se configurar a partir do momento em que vários juristas de todo o Brasil, professores universitários de direito, né, da área do direito, começam a se assombrar com o que estava acontecendo no Brasil em 2016. Na época, a grande discussão jurídica era sobre as pedaladas, crime de responsabilidade. Eu mesma escrevi artigos, elaborei vídeos explicando o absurdo e a ilegalidade que era o impeachment naquele momento. Então, quando nós começamos a ver a instrumentalização dos conceitos jurídicos para a finalidade política, para um uso político extremamente perigoso, nós começamos a nos constituir no mote da defesa da democracia. Porque a gente viu um simulacro de processo, essa expressão, simulacro de processo, assim como é no caso Lula, diga-se de passagem, é um simulacro de processo, mas as garantias processuais não estão respeitadas de fato. Eu acabei de mencionar, Sim. Em 3 horas de leitura do voto do relator, não há referência a uma única prova de defesa. Isso é violação do contraditório. Isso não é processo. Isso é simulacro de processo. Então a gente vê as nossas garantias ruírem, a democracia ruir, e o direito assumir um protagonismo equivocado para justamente participar desse tabuleiro político e, nesse ano especificamente, o tabuleiro político eleitoral. Então a gente funda a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia porque nós entendemos que o compromisso do direito é com a democracia, é com os direitos. Então o direito não pode ser um discurso oco, vazio de conteúdo, na mão de quem está mal intencionado. Eu não posso vestir uma toga e porque eu estou vestida com a toga, eu posso fazer qualquer discurso absurdo, sem conteúdo jurídico, oco e de má fé. Então isso nos assombra, a gente leva o direito muito a sério. O direito é para ser levado muito a sério. Essas garantias processuais que estão ruindo agora, elas foram construídas ao longo de séculos. Foram muitas as arbitrariedades que as sociedades passaram para nós chegarmos a alguns sensos comuns, que são esses princípios que agora estão sendo violentados. Então nós não podemos ver esses princípios, essa tradição jurídica secular, se esvaziar sem que a gente faça a defesa do direito. Fazer a defesa do direito não é fazer defesa de um candidato, de um nome, mas é fazer a defesa do direito. E a Associação Brasileira de Juristas para a Democracia faz esse papel, como fez agora no caso da execução da vereadora Marielle Franco, que foi uma coisa assim, é inacreditável que tenha tido a repercussão que teve, é assustador, nos causa assombro, né? E que uma desembargadora tenha se manifestado de maneira tão preconceituosa, com acusações tão levianas, caluniosas, num momento de dor, em que o país inteiro chorou. Qualquer pessoa que seja saudável, independentemente do seu espectro político, chorou a morte da vereadora Marielle. E aí depois a gente descobre que ela tem preconceito contra pessoas com Down. Sim. Recebeu uma resposta linda de uma professora do Rio Grande do Norte. Que depois a gente pode até, inclusive, publicar na nossa página a carta da professora. Hoje à noite, também, na Faculdade de sim, Direito, nós teremos o lançamento do Núcleo Pernambucano da BJD. Todos os juristas, inclusive estudantes de Direito, às 7 da noite, são né? comprometidos com a democracia, têm o dever
de comparecer. Dever, eu vou enfatizar essa palavra, porque nós temos o dever de defender as nossas instituições em momentos de crise. Não podemos ficar omissos, não podemos silenciar. A gente tem que ser uma voz atuante em defesa da democracia e do direito. Inclusive, a propósito desse caso da desembargadora, você escreveu um artigo anterior a isso, né? Que foi sobre o caso em 2007, né? Do juiz paranaense Bento Luiz de Azambuja Moreira, que impediu um agricultor participar de uma audiência porque ele estava usando chinelo. Eu usei esse exemplo muitos anos em sala de aula. Como isso expressa certa mentalidade no Poder Judiciário, Eliana? Foi um caso terrível. Eu usei muitos anos essa situação em sala de aula para explicar o conceito de pretensão para os meus alunos de teoria geral do processo. O conceito de pretensão é o conceito de estar na posição subjetiva de poder exigir a subordinação do interesse alheio ao próprio. Poder exigir. Este trabalhador iletrado foi a uma audiência na Justiça do Trabalho do Paraná e o juiz o proibiu de participar da audiência porque ele estava calçando chinelos de dedo. Uma humilhação, não é? Uma humilhação. A audiência foi redesignada, o advogado tomou as medidas administrativas, judiciais cabíveis e o trabalhador volta, então tem uma repercussão grande na mídia, ele volta, a imprensa está toda esperando por ele e ele volta calçando um sapato emprestado 3 números abaixo do pé dele. E quando ele chega, ele sabe pelos jornalistas que o juiz tinha levado um par de sapatos usado do próprio juiz, que o juiz queria presentear o trabalhador com aquele par de sapatos. Veja que pessoa mais caridosa. Alienada. Quer dizer, ele reforça. Ele reforça aquela situação de violência. Sim. Tá? E aí, quando o trabalhador fica sabendo que o juiz tinha levado para ele o par de sapatos, ele diz o seguinte: eu não vim. Ele se recusa e diz: eu não vim aqui pedir o que não é meu. Eu vim exigir o que é o meu direito. E daí uma lição, não é? Exigir o que é o meu direito. Não é o conceito de pretensão, Sim. Posição subjetiva de exigir a subordinação do interesse alheio ao próprio por incidência do ordenamento. Então o trabalhador sabia mais o conceito de pretensão do que o juiz. E isso para mim é muito forte, é muito significativo. A gente tem que pensar na composição do nosso judiciário. Por isso que é tão importante que a gente tenha cotas nas universidades federais, para a gente ter... Porque as universidades federais... A realidade. Levam... Né? Tem uma participação muito importante na composição do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. E quando a gente tem essa mobilidade social na base da educação universitária, a gente tem também mobilidade social. No Judiciário, não é possível que a gente veja uma foto como aquela do Tribunal de Justiça de São Paulo, que só tem homens brancos, 3 mulheres, salvo engano, 3 mulheres, nenhum negro. E a gente acha isso normal. Por quê? Essa corte não pode ser representação do nosso país. Não sei quantos séculos atrás. E não é a representação do Brasil. O Brasil não é assim. Sim. Então a gente não pode ter uma esquizofrenia tão acentuada entre o que é o povo brasileiro e o que é o judiciário brasileiro, que é a instituição que serve justamente para assegurar nossos direitos. Isso tem que começar a ser questionado, sim. Sim. E o papel do judiciário. Sim. A gente não pode usar a toga para reforçar preconceitos de classe, de raça, tudo. Então o judiciário não pode ser utilizado para marcar gol para o time do juiz. Então não é essa a função do judiciário. André, e essa questão esses ministros, é possível, existe forma de fazer a crítica e de mudar ou até de retirar? Eu sei que é um tema que daria outro programa, né? Como é essa indicação dos ministros que compõem o STF. Mas como é que a gente poderia
Existem... Eu, pessoalmente, não tenho críticas a isso. Né? Não há problema que seja um tribunal político. Mas eu vou deixar o André responder. Não, como é que... a ouvinte está perguntando aqui. Como é possível reverter esse quadro? Olha, eu acho que a possibilidade mais segura, né, falando para o ouvinte, de reverter esse quadro, é exatamente um enfoque no que a professora Liana disse. A partir do momento que você permite uma inclusão, certo? De uma parte, né, que representa praticamente o todo da sociedade e que não tem acesso. Né, que não se permite uma interação e uma realidade, né, que retrate o que é o nosso país do ponto de vista de contextualização étnica enquanto sociedade. Então, essa seria a maneira mais segura de se ter uma mudança efetiva do ponto de vista comportamental, de postura, de se ter um olhar clínico e crítico diferente de quem foi criado apenas numa bolha que representa uma minoria de uma minoria percentual da nossa sociedade. Eu não sei se o André concorda, mas eu acho um pouco ingênuo a gente achar que o... que o nosso judiciário, composto exclusivamente por meio de concurso público de provas e títulos, vai garantir neutralidade da atuação judicial. De forma alguma. Tanto é que a gente estava comentando o caso da desembargadora Marília. O juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele foi aprovado por meio de concurso público de provas e títulos e há profundas e bem fundamentadas indagações sobre a imparcialidade dele. E o que é pior, que se constrói por esse alicerce, né? Por esse ingresso, se constrói algo extremamente frágil, né? Do ponto de vista de pensamento, que é um discurso meritocrático, né? Que se constrói concordo. Somente por essa questão de provas e títulos, um discurso meritocrático que o afasta, o tira, talvez, de uma responsabilidade maior de um contato ou de uma representação enquanto agente do Estado. Não, em outros países do mundo, em vários países, a composição dos tribunais constitucionais tem esse perfil. Sim. Tem o perfil de ser uma corte, de fato, mais política, mas política não é no sentido de política partidária. Não é no sentido de uma presidenta do STF. Eu sei que a ministra Carmen Lúcia não reconhece a expressão presidenta, mas ela está no dicionário da língua portuguesa há mais de 100 anos. Então, eu faço questão de usar a inclinação de gênero, porque eu não gosto de falar português sem inclinação de gênero e de número. Então, se eu falar os presidente, ninguém vai achar adequado. Então, se eu falar a presidenta, é o correto, assim como eu falaria os presidentes. Então, é outro assunto, mas... É outro assunto e a gente vai querer depois que você grave um vídeo a respeito. Mas eu só queria dizer que é muito difícil a gente ter uma presidenta do Supremo Tribunal Federal indagando o que vai ser colocado em pauta ou não vai ser colocado em pauta, quando ela sabe que isso diz respeito à agenda política imediata. Sim. Então, que barganha política é essa? Porque a discussão do caso, obviamente, pode envolver, como se envolve, né, situações e alicerces jurídicos. Agora, a discricionalidade de se colocar essa pauta é um pensamento, como Liana trouxe, eminentemente político. Né? Sim. Está se tendo uma opção clara, sim, né, dos rumos e colocar na pauta da STF nesse momento, julgamento, acerca da possibilidade da execução da prisão com base tão somente no julgamento de segunda instância, contrariando o texto da Constituição e contrariando o texto do Código de Processo Penal, o texto literal, deixar de colocar isso em pauta agora significa pautar toda a agenda política do país. Pois é. Ótimo. Olha, a gente vai querer aprofundar essas questões, que não dá, o nosso tempo está terminando, nós estamos finalizando o programa. Vamos aprofundar essas questões em vídeos que a gente grava com vocês, para o ouvinte acompanhar com mais profundidade.
né? Eu agradeço demais a presença da professora da Faculdade de Direito do Recife, Liana Cirne Lins. Obrigada, Liana. Obrigada, Paula. Obrigada, Fora da Curva. E agradeço também demais ao advogado e também professor de Direito, né? Da Frente Juristas pela Democracia, André Costa. Obrigada. Obrigadíssimo, André. Paulo. Obrigadíssimo, Marco e aos demais integrantes. E 7 dias hoje da morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. As homenagens a ela se espalham por todo o país. Marielle é símbolo de resistência contra a injustiça social e racial. Ela defendia o respeito à pessoa humana e denunciava as arbitrariedades da polícia que ferem a dignidade do ser humano. Hoje, às 7 horas da noite, haverá um ato ecumênico no pátio do Centro de Educação da UFPE, com a presença de lideranças de várias religiões. Marielle presente. A gente fica por aqui e amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir por que estão matando quem luta por direitos. Tem tudo a ver com essa questão de Marielle, né? O programa Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis e Nath Cruz, nas redes sociais, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 21 de março de 2018, que vai ser reprisada às 9 horas da noite. O programa fica disponível nas nossas redes sociais para você compartilhar e divulgar. Acompanhe as nossas redes sociais, porque a gente divulga por lá muita informação que você não vê por aí. Uma boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.